Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora, auxílio dos cristãos, consoladora dos aflitos, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós iniciaremos as aulas sobre os 10 mandamentos propriamente ditos. Iniciaremos hoje a aula do primeiro mandamento. Como eu falei na última aula, que foi uma aula introdutória a essas aulas, a ideia é dividirmos cada aula em diversas partes de meia hora. Então a aula de hoje, essa primeira parte, da aula sobre o primeiro mandamento, nós falaremos do primeiro mandamento sob uma ótica positiva. E essa é a ideia. A primeira parte de cada aula abordará o mandamento sob a sua ótica positiva, ou seja, o que aquele mandamento específico nos obriga a fazer, nos manda fazer, nos prescreve. Então hoje nós iniciaremos, como não poderia ser diferente, pelo primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro mandamento que, ao lado do segundo e do terceiro, faz parte dos mandamentos diretamente relacionados ao amor a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, não pronunciar o santo nome de Deus em vão, guardar domingos e dias de festa e dias de guarda. Estes são os 3 mandamentos diretamente relacionados ao amor a Deus. Posteriormente, nós falaremos dos outros 7 mandamentos que são mais diretamente relacionados ao amor do próximo, sempre por amor a Deus, é claro. Honrar pai e mãe, não matarás, não pecarás contra a castidade, não furtarás, não levantarás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do próximo, não cobiçarás as coisas do próximo. Para ao final, como eu falei anteriormente, nós teremos uma aula sobre os 5 mandamentos da Igreja. Vocês observarão que os mandamentos, naturalmente os mandamentos relacionados mais diretamente ao amor a Deus são os mais importantes, e que há, sim, uma dinâmica dentro dos 10 mandamentos de uma ordem decrescente de importância. Ou seja, nós estudaremos a partir do primeiro, que é o mais importante, e daqui por diante haverá uma ordem decrescente de importância, do mais importante para o menos importante. Como vimos, essa palavra menos importante nem é tão adequada, porque todos os mandamentos nos obrigam de maneira grave e devem ser observados com muita atenção, com toda a força do nosso coração. Nós já aprendemos que o descumprimento de um só mandamento significa o descumprimento de toda a lei, de todos os mandamentos. Então, é fundamental que percebamos como os mandamentos de fato fazem uma unidade orgânica, como cada mandamento aponta para o outro.
Então, comecemos pelo primeiro mandamento, como eu gosto de fazer. Eu sempre gosto de ler a introdução no Catecismo da Igreja Católica, por mais que na aula de hoje nós utilizaremos de maneira muito especial o Catecismo de São Pio X, porque nele, diferentemente do próprio Catecismo Romano e do Catecismo da Igreja Católica e do compêndio, o Catecismo atual, no Catecismo de São Pio X fica muito claro a divisão que São Pio X faz entre a parte positiva e a parte negativa do mandamento. Então, por uma questão simplesmente de organização, eu decidi conduzir esta primeira aula, esta primeira parte da aula, pelo Catecismo de São Pio X. Nos demais, tanto no Catecismo Romano como no Catecismo atual, a cada momento, a cada item, fala-se de uma parte positiva, de uma parte negativa, e isso nós veremos nas próximas partes da aula. Comecemos então com a leitura do Catecismo da Igreja Católica. Só para que vocês se orientem, o primeiro mandamento ele é exposto entre os parágrafos 2083 e 2141 do Catecismo da Igreja Católica. Vamos lá. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Jesus resumiu os deveres do homem para com Deus com estas palavras: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Estas palavras são um eco imediato do apelo solene: escuta, Israel. O Senhor nosso Deus é o único. Deus amou primeiro. O amor do Deus único é lembrado na primeira das 10 palavras. Em seguida, os mandamentos explicitam a resposta de amor que o homem é chamado a dar a seu Deus. Quando nós lermos os relatos bíblicos, nós compreenderemos melhor esta introdução do Catecismo da Igreja Católica. Então vamos ler este primeiro mandamento da lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, como ele está narrado, descrito no livro do Êxodo, como nós já vimos, é no capítulo 20 do livro do Êxodo, em que consta aquele acontecimento histórico em que Deus confia os 10 mandamentos a Moisés e ao povo escolhido. Vejam como está descrito o primeiro mandamento. Então Deus pronunciou todas estas palavras. Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 1. Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, diante de minha face. Não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, e não lhes prestarás culto. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que vingo a iniquidade dos pais nos filhos, nos netos e nos bisnetos daqueles que me odeiam, mas uso de misericórdia até a 1000ª geração com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Este versículo 2º do capítulo 20 do livro do Êxodo é fundamental e ele é muito destacado especificamente no Catecismo Romano e no Catecismo de São Pio X. Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da servidão. Vejam que Deus começa a enumerar os 10 mandamentos a partir da sua própria autoridade. Ele se revela como o nosso Deus, como o nosso Senhor. Eu sou o Senhor teu Deus. Ele é o legislador. Ele é o autor da lei. E não somente isso,
Nós católicos, é evidente, precisamos ter um olhar católico sobre esta realidade que Deus falou, expôs para o povo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Estas palavras para nós, sob um olhar católico, equivalem a Deus que nos tira do pecado, da escravidão do pecado que leva à morte. Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus que se fez homem para nos salvar, para nos tirar do pecado e abrir as portas do céu para nós. Vejam que Deus começa a expor os mandamentos e se revela, como está no catecismo. Aí sim nós compreendemos o que está no catecismo da Igreja Católica. Ele se revela, ele se mostra. Eu sou o Senhor teu Deus. E é desta autoridade que nós devemos tirar a nossa plena confiança nos mandamentos, como eu dizia na aula passada, como um caminho de felicidade, como um caminho de salvação. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da escravidão do pecado, que te salvei, que abri as portas do céu para ti. E vejam que no livro do Êxodo, o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, ele está formulado como uma proibição, como uma série de proibições, como uma negativa. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima nos céus ou embaixo sobre a terra, não te prostrarás diante delas e não lhes prestarás culto. Veja que no livro do Êxodo, este mandamento que nós formulamos de uma maneira positiva, amar a Deus sobre todas as coisas, ele está descrito, revelado de uma forma negativa, como uma proibição. E o que ilumina esta proibição e mostra qual é a realidade positiva que está por trás dela é justamente o livro do Deuteronômio, no seu capítulo 6, aquela passagem famosíssima, que inclusive é lida, é rezada na liturgia das horas, nas completas das primeiras vésperas, ou seja, na noite de sábado. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 em diante. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Os mandamentos que hoje te dou serão gravados no teu coração. Tu os inculcarás a teus filhos e deles falarás, seja sentado em tua casa, seja andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Hás de prendê-los à tua mão como sinal, e os levarás como uma faixa frontal diante dos teus olhos. Tu os escreverás nos umbrais e nas portas de tua casa. Aqui eu ressalto apenas algo que falei nas aulas anteriores. Vejam como os mandamentos eles devem nortear toda a nossa existência. A observância dos mandamentos deve guiar as nossas vidas, e não somente as nossas vidas, deve orientar as vidas das nossas famílias, como está aqui a necessidade de que ensinemos aos nossos filhos, que eduquemos os nossos filhos para observarem os mandamentos, e não somente esse conteúdo familiar, mas eu diria até social. Tu os escreverás nos umbrais e nas portas de tua casa. Isto aqui mostra como que eu devo observar os mandamentos individualmente na minha vida familiar e na minha vida social. Eu devo viver a partir dos 10 mandamentos. É a partir dos 10 mandamentos que a minha vida deve se orientar, que a minha vida, que a minha existência deve se desenrolar. E aí sim, eu chamo a atenção para a primeira parte da passagem. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único
Senhor. Mais uma vez, eu sou o Senhor teu Deus. Aqui Moisés diz, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Aqui está o primeiro mandamento formulado de uma maneira positiva, como nós a conhecemos. E vejam, é importante sempre ler não somente o Antigo Testamento, mas mostrar como nosso Senhor Jesus Cristo reitera este mandamento. Vamos ao Evangelho de São Marcos, no capítulo 12, versículos de 28 a 34. Vejam como nosso Senhor Jesus Cristo, ele colocará este mandamento como o maior de todos e depois o amor ao próximo como a nós mesmos. Ele resumirá a lei nestes dois maiores mandamentos. Vejamos, Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 34. Achegou-se dele um dos escribas que os ouvira discutir e, vendo que lhes respondera bem, indagou dele: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é este: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito e de todas as tuas forças. Eis aqui o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Outro mandamento maior do que estes não existe. Disse-lhe o escriba: perfeitamente, mestre, disseste bem que Deus é um só e que não há outro além dele, e amá-lo de todo o coração, de todo o pensamento, de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele falara sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava fazer-lhe perguntas. Então vejam que nosso Senhor Jesus Cristo formula o primeiro mandamento, ele ratifica, nós poderíamos dizer, o primeiro mandamento com esta mesma fórmula positiva que está no capítulo 6, no 6º capítulo do livro do Deuteronômio. E agora caminhemos pelo Catecismo, de São Pio X, depois de lermos a introdução que está no Catecismo da Igreja Católica, depois de lermos este primeiro mandamento na Sagrada Escritura, tanto no Antigo como no Novo Testamento, leiamos agora como São Pio X nos mostra quais são os deveres decorrentes do primeiro mandamento, ou seja, qual é a consequência positiva nas nossas vidas a partir deste mandamento, que é o mais importante de todos: amar a Deus sobre todas as coisas. O que significa isso? O que significa amar a Deus sobre todas as coisas? O que eu devo fazer para bem cumprir o primeiro mandamento? Vejamos o que São Pio X nos ensina no seu catecismo. Nós leremos as perguntas 350 a 356 do Catecismo de São Pio X, que são justamente aquelas que mostram esta dimensão, poderíamos dizer, positiva do primeiro mandamento. A partir da pergunta 357, São Pio X enumerará as consequências, a dimensão negativa do primeiro mandamento, que será objeto da próxima parte desta aula sobre o primeiro mandamento. Vamos lá, pergunta 350, do primeiro mandamento da lei de Deus. Capítulo 2, é a página 72 do Catecismo de São Pio X, capítulo 2 dos mandamentos que se referem a Deus, parágrafo 1º do primeiro mandamento da lei de Deus. Pergunta 350. Por que disse o Senhor antes de ditar os mandamentos: eu sou o Senhor teu Deus? Eu já falei um pouco sobre isso e vejam o que São Pio X nos diz. Antes de promulgar os seus mandamentos, Deus disse: eu sou o Senhor teu Deus.
para que saibamos que Deus, sendo o nosso Criador e Senhor, pode mandar o que quiser, e nós, criaturas suas, somos obrigados a obedecer-lhe. Então aqui está a primeira consequência positiva deste mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Deus é o nosso Senhor, é o nosso Criador, é o nosso Salvador, como nós vimos, né? Quando ele diz que tirou o povo de Israel da escravidão do Egito, ele mostra que ele salvou o povo de Israel. No nosso caso, é uma salvação muito mais profunda, como nós dizíamos. Ele nos tirou da escravidão do pecado, ele nos tirou da morte eterna no inferno e abriu as portas do céu para nós. Então vejam, a partir daí nós devemos crer, confiar e obedecer Deus. Nós devemos obedecer os seus mandamentos, viver segundo os seus mandamentos, observar estritamente cada um dos 10 mandamentos, orientar as nossas vidas pela vivência dos mandamentos. Esta é a primeira consequência positiva que São Pio X coloca para nós. E ele continua: que nos ordena Deus com as palavras do primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Com as palavras do primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, Deus nos ordena que o reconheçamos, adoremos, amemos e sirvamos a Ele só, como a nosso soberano Senhor. Vejam que maravilha! Então, aqui, além da obediência, que é a primeira consequência, vejam o reconhecimento de Deus, o conhecimento de Deus. A partir deste mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, nós temos um dever, uma obrigação de conhecer a Deus, reconhecer a Deus. E conhecendo-o, nós devemos adorá-lo. Nós entenderemos melhor na sequência da aula o que significa adorar a Deus, mas nós devemos adorar Deus, nós devemos amar e servir a Deus, e somente a Ele. Vejam, não se trata de um amor entre outros amores, não se trata de um serviço no meio de outros serviços, não. É um amor, é um serviço que é devido somente a Deus. E somente Deus é nosso soberano Senhor, como está aqui com S maiúsculo, 2 S maiúsculos, soberano Senhor. Somente Deus é nosso soberano Senhor e mais ninguém. Então este amor que nós devemos a Deus é um amor único, que não se confunde com nenhum outro amor que nós dirigimos a quem quer que seja. Entendamos isto. É um amor único, é um serviço único. Conhecer, adorar, amar e servir a Deus. Vejam quais são as consequências positivas deste primeiro mandamento. E aí São Pio X, como um exímio catequista que era, faz uma pergunta mais prática. Como? Como se cumpre o primeiro mandamento? Ou seja, como se reconhece, adora, ama e serve a Deus? Como é que nós fazemos isto na prática? Cumpre-se o primeiro mandamento com o exercício do culto interno e externo. Isto é fundamental. Então, aqui há a necessidade de uma distinção. Este mandamento ele deve ser cumprido tanto interiormente como exteriormente. E nós veremos que ambas as partes são necessárias para a observância do mandamento. É claro que o culto interior ele deve preceder o culto exterior e ele, sem dúvida nenhuma, é mais importante, ele é mais essencial. Mas nenhum dos cultos é dispensável. Erram aqueles que pensam que o culto exterior, como muitas vezes nós ouvimos este equívoco, como se o culto a Deus devesse ser simplesmente exterior. E daí provém este equívoco que observamos em muitos católicos, em muitos fiéis católicos hoje, que vivem a sua fé de maneira discreta, de maneira tímida, quase envergonhada,
envergonhado de ser católico. Isto é um erro. Nós devemos cultuar a Deus interiormente e a partir deste culto interior nós devemos cultuar a Deus exteriormente. É evidente que é um culto exterior que começa por nós mesmos, pela nossa pessoa, mas que naturalmente deverá transbordar para a vida das nossas famílias e também para a nossa vida social, sem qualquer tipo de exibicionismo, sem qualquer tipo de vaidade, mas deve naturalmente transbordar para a nossa vida familiar e social. Isso deve acontecer até por conta do nosso dever de missão, do nosso dever de apostolado, de pregar o Evangelho em primeiríssimo lugar com as nossas vidas. Então, vejamos como São Pio X explicará o que é o culto interior, o que é o culto exterior e como ambos são necessários para bem cumprirmos o primeiro mandamento da lei de Deus. Vamos lá, é a pergunta 353. O que é o culto interno? O culto interno é a honra que se presta a Deus, só com as faculdades da alma, isto é, com a inteligência e com a vontade. Então, este culto interior, este culto interno, é aquela honra que nós prestamos a Deus com a nossa alma, com a nossa inteligência, com a nossa vontade. Vejam, aí nós podemos até dirigir os nossos olhares para o que São Pio X nos ensinou antes. Com a nossa inteligência, nós conhecemos a Deus. Com a nossa inteligência, nós o reconhecemos. Com a nossa vontade, ou seja, com as duas faculdades da alma, como São Pio X dirá, com a nossa vontade, nós o amamos. Nós decidimos servi-lo, decidimos obedecê-lo, adorá-lo. Então, este é o culto interior, este é o culto interno. É aquela honra que nós prestamos a Deus com a nossa alma, com as duas faculdades da nossa alma, com a inteligência e com a vontade. A pergunta 354 justamente falará, como não poderia deixar de ser, do culto externo, do culto exterior. O que é o culto externo? O culto externo é a homenagem que se presta a Deus por meio de atos exteriores e de objetos sensíveis. É a mesma honra, é a mesma homenagem, mas no culto interior, como nós dissemos, como São Pio X nos ensinou, o culto interior é feito com a alma, ao passo que esta honra, esta homenagem a ela, ela é exterior quando ela é feita por meio de atos exteriores ou de objetos sensíveis. E aí na próxima pergunta, de forma muito direta, clara, São Pio X espancará este equívoco que é cometido por muitos hoje, com essa mentalidade laicista, esta mentalidade muito comum nos nossos tempos, em que se propaga uma equivocada sã laicidade, em que muitos acabam por incorporar isso nas suas próprias vidas e se equivocam ao pensar que o culto devido a Deus é simplesmente interior. Vejam que São Pio X, já no seu tempo, quando ele escreveu o seu catecismo, penso que no início ali do século XX, vejam que São Pio X já se ocupa dessa questão, justamente na pergunta 355. Não basta adorar a Deus interiormente, só com o coração? Não basta adorar a Deus interiormente, só com o coração, mas é necessário adorá-lo também exteriormente, com a alma e com o corpo juntamente, porque ele é Criador e Senhor absoluto de um e de outro. Vejam que São Pio X dá uma resposta muito, não somente correta, mas muito ampla, na medida em que ele fala da própria natureza do ser humano. O ser humano, por natureza, ele é alma e corpo. O ser humano naturalmente tem um corpo, logo, por ter corpo, é natural, é adequado, é ordenado
que o ser humano preste culto a Deus não somente interiormente, mas também de maneira exterior, mas também com o seu corpo. Vejam como esta explicação de São Pio X esclarece e debela qualquer tipo de erro, qualquer tipo de equívoco que possa permanecer com relação à necessidade real de que nós também cultuemos a Deus exteriormente. E aí sim, aí ele vai ordenar, porque esta resposta pode induzir a um outro erro de pensarmos que o culto externo está no mesmo patamar do culto interior e não devesse ser não somente precedido, mas sem dúvida nenhuma estar numa ordem de importância inferior ao culto interior. Vamos lá, é a última pergunta que nós leremos hoje do Catecismo de São Pio X, que é a pergunta 356. Poderá haver culto externo sem o interno? Não pode de forma alguma haver culto externo sem o interno, porque aquele desacompanhado deste fica privado de vida, de merecimento e de eficácia, como corpo sem alma. Ou seja, o culto exterior sem o culto interior, ele é morto, como o corpo sem alma é morto igualmente. Podemos mencionar o que nosso Senhor Jesus Cristo dizia aos fariseus do seu tempo, hipócritas. Hipócritas porque cultuavam a Deus apenas com os lábios, mas não com o coração, não com um coração contrito, não com um coração inflamado de amor por Deus. Então, vejam que nas lições de São Pio X aqui ficou muito claro, eu penso, para todos nós, como nós devemos observar o primeiro mandamento, como nós devemos cumprir o primeiro mandamento da lei de Deus. E para encerrar esta primeira parte da aula, o próprio Catecismo Romano dirá para nós também como bem observar o primeiro mandamento e, ao mesmo tempo, colocará este mandamento como o mais importante da lei de Deus. Vamos ler aqui no Catecismo Romano. A primeira cláusula abrange o preceito da fé, esperança e caridade. Ora, se de Deus afirmamos que é imóvel, imutável e sempre igual a si mesmo, assiste-nos toda a razão para dizermos que é fiel também, sem a menor sombra de injustiça. Daí decorre para nós a obrigação de aceitarmos as suas palavras e de crermos plenamente em sua autoridade. E quem medita em sua onipotência, sua clemência, sua ativa propensão para fazer benefícios, será ainda capaz de não pôr nele